rolar na rua. Não quer sentar ali e participar? Dentro do possível, vem. Porque senão parece que tá... Parece que tá uma coisa afastada, só tem Parece nós que duas só falando tem e o resto tá... nós três, assim, e ninguém veio. De romper com o final do conto anterior, mas o novo também lhe impõe limites e assim como a própria vida, ela segue adiante indefinidamente. Essa é a Gabriela Santos. Mas daí vocês podem me perguntar coisas pra eu não ficar falando a esmo sobre eu mesma, porque parece redundante, já que eu já tô aqui. Já está aqui. Eu estou tão presente hoje. Eu vou deixar que me reflitam, depois eu... Isso. Ok. Eu primeiro queria agradecer o convite feito pela Flora e pelo Ivan. Não conhecia a Gabriele pessoalmente, o trabalho dela ainda. Me surpreendeu e me encantou bastante. Eu acho que ela tem já uma trajetória aqui nesse livro que anuncia muito trabalho bom, pela frente. Eu recomendo bastante o livro, e acompanhar a trajetória dela. Eu vou deixar algumas perguntas, Gabriele, assim, para te falar um pouco sobre as tuas referências, assim, os autores que tem lido, acho que alguns até filósofos da Faculdade de Comunicação, porque ela mostra uma reflexão bastante profunda sobre essa questão da identidade, da realidade e da mentira, da pós-verdade, da ilusão, que é uma reflexão bastante contemporânea. Eu acho que aparece inclusive no vídeo, assim, essa questão da necessidade de fotografar, de fazer selfies, O selfie hoje existe enquanto fotografado, O eu só existe documentado e esse eu nunca é um, É um eu que são sempre vários, E que são também máscaras. E as máscaras assumidamente como máscaras. Então eu gostei de muitos contos, mas alguns me trazem essa reflexão fina, assim, do cotidiano, que eu acho que é a nossa maior indagação. E aí eu queria ler. Chama No Meio da Rua e diz assim: um dia alguém te reencontra e é obrigado a te reconstruir inteiro, da inexistência à presença palpável que tenta estipular diálogo, como em algum lugar do antes. Então, ela pergunta se você concluiu tal curso, se continua em tal emprego ou por onde anda tal fulano. E você pensa: poxa, tudo é mesmo reduzível a 2 ou 3 linhas. E você nem vai ter tempo de contar que desmistificou tanto aquilo, seja o seu humor ou sua profissão, que não sabe o que houve com fulano, ainda que não tenha raiva de quem sabe. Sabe como é? E a profissão, bem, não vai mudar o mundo, Aos 18, quando a gente tem porquê, não tem como, mais tarde tem como, mas já não tem o porquê. É bem difícil isso de ter o máximo que se pode. A gente, invariavelmente, acredita que o melhor vem depois ou ficou antes. São só as convenções sociais. Imagine só daquela personalidade complexa de tantos anos antes, só sobrou essa linha. Eu gosto desse. Eu gosto desse. Me
parece a história da vida inteira. O melhor, o ficou antes, o vem depois. Sabe que eu escrevi e eu fiz um curto esses dias em que eu falava sobre a urgência urbana, né? E sobre como a gente está sempre buscando alguma coisa que a gente perdeu ou projetando alguma coisa que a gente ainda não tem. E a coisa mais difícil que existe é estar aqui agora e aproveitar o máximo possível, por mais que isso pareça clichê, mas a gente devia tentar focar, porque a gente se perde muito na projeção do agora, né? Que a gente fica recriando em fotos, em acontecimentos, em likes, sabe? É aquilo que eu te falei, será que existe uma rede social nova? Porque as que existem já não estão dando conta da minha ansiedade, sabe? Por estar sempre vendo o que está acontecendo com as outras pessoas, porque isso também dá um sentimento de que a gente está menos sozinho, né? Que na verdade está todo mundo projetando a sua solidão lá, sabe? Para se sentir menos só. Ao mesmo tempo, eu não sei exatamente como acaba com a solidão, eu só sei estar acompanhada. Só que isso não necessariamente acaba com a solidão de sempre, sabe? É aquela coisa que estar acompanhado não necessariamente significa não estar sozinho. A gente não, às vezes a gente se sente sozinho no meio de uma multidão. Lá de vez em quando a gente se sente acompanhado por uma pessoa, isso é muito bom. Geralmente não acaba na selfie depois, mas é muito bom. Eu me perdi um pouco, tu tinha me perguntado referências. Isso, eu os gosto autores que te encantaram, né, e filósofos. Da época da faculdade, eu lembro que eu gostava muito do Bauman. Até hoje eu sou apaixonada pelo Bauman. Eu acho que o que ele fala sobre os relacionamentos líquidos faz muito sentido. Que é exatamente essa coisa de a gente se sentir menos sozinho por estar sempre... por existir essa conexão integral com quase todos os outros seres humanos do planeta e ao mesmo tempo a gente poder estar sozinho, sabe? Porque tá todo mundo a um oi de distância. Tá todo mundo o tempo todo conectado, teoricamente. E ao mesmo tempo tu não quer alguém que esteja sempre contigo. Porque isso já se torna sufocante, se torna meio que uma prisão. É uma coisa muito estranha dos relacionamentos contemporâneos. Eu sei porque eu não consigo mantê-los. Enfim. Eu sou obrigada a variar, né? Aí, a gente... O bom de se desconstruir é que a gente tem que ficar se reconstruindo o tempo todo e sempre descobre coisas novas, né? Eu gostava também do Baudrillard, que eu tava lendo que eu tava pensando em tentar entrar no mestrado. Aí eu queria falar bastante sobre o simulacro, sabe? Sobre essa coisa de que talvez o real não seja o real, sabe? Mas aí depois me disseram que isso parece mais com Nietzsche, eu queria citar Platão. Aí eu pensei, gente, eu vou ter que estudar filosofia desde o começo. Aí eu tô pensando ainda se eu vou encarar o desafio ou se eu vou só ficar em escrita criativa mesmo. E continuar lendo Caio F, sendo feliz, sabe? Mas eu li bastante Caio F também, eu acho ele muito passional, sabe? Eu gosto dessa coisa passional. Eu li Proust também quando eu era bem novinha, daí eu fiquei com essa coisa dos paraísos perdidos, sabe? Agora eu tô lendo Bukowski. Eu tô lendo Bukowski porque eu peguei emprestado e aí, enfim, na verdade eu comecei a ler Bukowski porque eu tava na casa de um amigo e me deu dor de barriga. Aí eu pensei, isso vai ser longo, e eu tava sem bateria no celular, eu comecei a ler Bukowski, mas aí depois eu não consegui parar de ler Bukowski, porque Bukowski é muito bom e eu já gostava muito dele. Eu tava pensando em ler coisas novas, porque é bom ler coisas novas. Eu tava até pensando em ler uns contemporâneos, por causa que a gente vive nesse século, vai fazer o quê? Mas aí eu voltei pro Bukowski, agora eu ganhei um livro sobre a Billie Holiday, eu tô pensando em ler também, porque eu tô tentando voltar pra ler mais autoras, sabe? Ler mais sobre mulheres,
Eu gosto muito da Nais Nin, sabe? Eu acho ela tão... tipo, a mulher que eu seria se eu tivesse mais coragem, talvez. Ou um pouco menos de vergonha. Ou talvez seja exatamente a mulher que eu sou, só que eu não falo tão abertamente. Enfim. Eu acho que é mais ou menos isso. Tinha lido um pouco de Bukowski antes de alguns desses contos, Sim, né? sim. Eu tinha lido Hollywood, A Mulher Mais Linda da Cidade, Pulp, Misto Quente. E acho que é só. Mas agora eu tô lendo notas de um caderno manchado de vinho. Muito bom. Não, foi o tom que eu ouvi por trás de alguns contos, assim, foi essa presença forte do Viés mais Bukowski agressivo, né? e do Baudrillard, até bem mais que o Bauman, assim, Eu tinha pensado um pouco também em Kerouac, mas talvez seja um Bukowski. Eu li ele, eu li As Flores do Mal, é muito Eu lindo. encontro com o Movico, né? Aqui no livro, inclusive. Exatamente. Ah, sim, só que daí eu falei sobre como na verdade parecia que as coisas sublimavam, que às vezes não dá tempo nem de tu pegar como um líquido e ele se esvair nas tuas mãos. Sabe? Tá aqui eu marquei esse, em termos de hemogrifo, a sublimação sublime. Eu gostei muito desse começo aqui, eu posso ler 2 parágrafos aqui dele aqui. Chorei no ônibus de volta para casa. Não porque tivesse sido uma noite ruim, não porque o menino não tivesse feito coisas clichês e me tratado bem, ou porque me arrependesse. Chorei porque, pela primeira vez em muito tempo, eu me deixei encher da desolação do meu próprio vazio. Chorei pelos cantos vagos da minha existência, pela folha em branco flutuando na aleatoriedade do destino sem destino, dos dias e noites sem fim, sempre iguais e diferentes, sempre reduzidos a horas, sempre resignados a segundos, sempre segmentados em instantes, instantâneos de eterno, perdidos para sempre. Eu chorei porque nada daquilo fazia sentido. Chorei porque se eu morresse naquele momento, ninguém saberia quais os meus livros preferidos ou qual a última canção que tocou meu coração. Chorei porque tinha confiado num estranho e ele podia ter me estrangulado. Podia ter estragado a minha vida gozando dentro. A gente sabe no que vira isso tudo. Eu tinha sido leviana de novo. Eu não tinha dito não porque eu não tinha certeza que não queria. Eu só queria sentir alguma coisa. Não é o que a gente sempre quer ainda de novo e mais? Eu acho isso aqui é ao mesmo tempo assim que tem um pouco de Bauman e tal, também tem muito de Bukowski, né? Um Bukowski de saias, por assim dizer. É muito legal isso, assim, eu achei muito. Tu escreve bem pra caramba. Isso. Obrigada. Isso. E, assim, eu achei bem legal. Eu pedi licença para comentar um pouco. Eu também gosto muito do livro. Pode ser aqui, Claro. Senta ali, Esse ó. Senta aqui, mais perto. Até mais perto. Eu vou sacar a cadeira. Está gravando. Meu nome é Camilo, sou da área do teatro. E encontrei um livro da Gabriele, assim, por acaso, numa lojinha de Sheraton, aqui na Subida da Borges. O Luciano, que acabei ficando muito amigo dele também. E peguei para ler e não devolvi mais o livro, porque eu li de uma sentada só, como se diz, né? Deu para ler de uma vez só, direto, e realmente me encantou muito. E essa comparação com o Bukowski não tem como fugir. A gente sente uma presença, mas por meio de uma literatura feminina, uma escrita feminina. Mas o que mais me intrigou, e é isso que eu quero comentar, é que tem alguns contos que o protagonista é um homem. E ela se coloca na posição do homem de uma maneira assim que eu fiquei também impressionado, porque às vezes é difícil para um homem escrever
como sendo, né, na primeira pessoa, um personagem feminino e também vice-versa. Não é tão fácil para uma mulher escrever como sendo um homem, como um homem pensa, como um homem age, na primeira pessoa. Eu encontrei alguns contos dela que eu fiquei assim espantado, que eu me identifiquei totalmente com o personagem masculino, eu sendo homem, e quem escreve é uma escritora, e por sinal muito jovem ainda, né? E isso a gente só pode chamar de talento. E realmente eu estou encantado com esse talento que desponta e desejo muita sorte, que tenha muito sucesso e que escreva muito ainda e que seja muito reconhecida com as dificuldades todas que todas as artes enfrentam agora. A literatura também enfrenta as grandes dificuldades do nosso tempo. Então essa situação de escrever sob o ponto de vista masculino é que eu gostaria que você falasse um pouco. Então, obrigada. Ok. Se tu for analisar mais profundamente, primeiro eu tenho uma teoria de que eu fui homem noutra vida, tá? Mas eu não tenho como provar, e eu devo ter sido daqueles homens bem, sabe? Aqueles bem, enfim. Se tu for perceber, no primeiro, que é o mais longo, que é... se trata de uma situação de opressão, sabe? De um amor não correspondido, mas ao mesmo tempo não é só não correspondido. A menina fica com ele também, só que ela não tem como se dar integralmente da forma que ele gostaria, sabe? E eu já senti que quiseram isso de mim, sem que, sabe? Tu não tem que estar integralmente. Então, é uma situação que eu exploro muito a opressão entre dois seres humanos, que ela acaba acontecendo de uma pessoa não aceitar só o que tu tem pra dar, ela simplesmente exige sempre mais, e daí ninguém fica satisfeito, nem tu porque cada vez tu dá mais, nem a pessoa porque cada vez quer mais, e daí acabam sendo duas pessoas que morrem de fome juntas, sabe? Sendo que elas deviam simplesmente procurar novos alimentos. Mas enfim, é a minha forma de ver aqueles contos em que eu sou o homem. Tem o caminhoneiro também e o forasteiro. O forasteiro eu fiz pro menino de Minas, que eu nunca conhecia, que eu tinha um sentimento assim de que aquele homem sempre escapava pelos meus dedos, assim, sabe? E aí eu criei ele sendo exatamente implacável como os filmes de faroeste que eu assistia. Porque eu assistia muito filmes de faroeste, porque tem muitos nos 1001 e eu tava vendo os 1001. Estou ainda, faltam só 20 filmes. Só 20 filmes. Porque com todas as edições são 1265 filmes. Eu vi bastante filme nos últimos 5 anos. Enfim, daí eu tava inspirada um pouco nos faroestes e um pouco naquele homem que sempre me escapava, porque ele era o forasteiro, entende? E o caminhoneiro foi inspirado na parte insaciável de mim mesmo, que é a pessoa que consome e vai embora. Porque eu também sou essa pessoa. Eu sou todas as pessoas que estão ali, sabe? Muito bem, realmente a subjetividade do personagem é muito rica e muito convincente, certo? Uma coisa, quando tu falas assim, a gente entende, mas quando a gente lê, a gente vê muito mais do que isso. Porque não é bem assim para alcançar a subjetividade do sexo oposto. A gente tem uma dificuldade muito grande nisso. Por isso que há tanta dificuldade nos diálogos e na convivência, porque existem padrões culturais, ideológicos, um monte de coisas que nos afastam. Então, quando alguém escreve a subjetividade do sexo oposto de maneira convincente, porque realmente aquele caminhoneiro é um homem, os personagens são homens, pensam como homens, agem como homens, com seu machismo, com a sua maneira de ser, porque não existe uma crítica, ela apresenta o personagem numa situação e a gente vê que é uma vida que está ali, é um roteiro, é como se fosse um filme. Isso que eu achei realmente muito bacana. Recomendo quem não leu ainda.
Pois eu acho que é bem, você acertou total, assim. Eu peguei o livro e não parei de ler. Daí quando eu vi já era 2 horas da manhã, os olhos estavam cansados, vou ter que parar de ler. E o primeiro foi assim, me convidaram e tal para falar sobre esse livro, né, que eu vou falar depois, coisa nenhuma, eu estava apaixonada pelos contos, né, eles são envolventes mesmo, isso se chama talento, esse talento, assim, de pegar a pessoa e te levar para aquele lugar, né, isso que a arte faz, filme, né, teatro, a gente sai desse nosso lugar e vai ali onde as coisas estão acontecendo. Não existe julgamentos sobre os personagens. Eles não são nem bons nem maus. A história está acontecendo na nossa frente, com os fatos, né, com os diálogos, num ritmo muito bom de leitura, e isso se chama talento. Por isso, assim, é uma trajetória já aqui, porque não é por possessão, né, de nenhuma inspiração, existe um trabalho, assim, um domínio da proposta, né, da escrita mesmo. E essa capacidade, até que não diria, né, não é nem de viver o outro sexo, às vezes as pessoas não dão conta da sua própria subjetividade. Né? Então, transformar a própria subjetividade em palavras já é uma arte. Né? Conseguir incorporar outros, né? Outros e outras. Na verdade, como dizer assim, somos multifacetados, né? Mas conseguir incorporar esses outros e outras que nós somos dando vida sem julgamento é realmente um talento bastante grande. Tem algum filho preferido que a gente poderia ler? Para quem ainda não leu, a gente só fica assim, só jogando. Esse aqui eu não vou ler até o fim. Tá. Eu gosto bastante, na verdade. As pessoas gostam muito. Eu achei engraçado que na mesma semana 3 pessoas que tinham lido o livro tinham gostado do mesmo conto e reparado nas mesmas coisas, que é o Reducionismos. Pois é. Sim. Eu poderia falar dele. Tá, Esse pode ser. escolheste, né? Tu quer ler então? Posso? Gostei também de Jesus. Deixa eu ver onde ele está. Eu vou ler um pedacinho do Caminhoneiro aqui, só para disseminar o desejo, tá? Tá. O Caminhoneiro. Sempre a alguns centímetros da poeira, o homem moreno, camisa branca, cigarro no bolso da frente, um Marlboro vermelho, maços. Os dentes amarelos, os pulmões cansados, os olhos azuis espertos. Uma nova cidade. Um outro hotel qualquer, só uma noite. Várias horas para preencher até o sol tingir de tons e sons a quinta-feira que ia alcançar a alvorada. Enquanto isso, era uma quarta qualquer, quando sem pressa e sem quanto, ele subiu do caminho e do caminhão. Boa tarde. Reservou um quarto, tirou do banco do carona a pequena mala com escova de dentes, desodorante, pente e um par de camisas e calça jeans meio amassadas e empoeiradas. O desmazelo da mala me lembrou vagamente o desvelo com que eram guardadas em casa. Mas não se ateve. Eram 6:30 da tarde. Péssima hora para reminiscências. O poente era um poema mal interpretado do dia. Que viadagem, pensou. Tomou um banho e foi cochilar. Só para dar encaminhamento, complementar o virtualismo, né, que a Maria Alice e o Renato estavam falando, que é a parte que é uma das que eu mais gosto, que casualmente eu já li em outros momentos históricos, sarais aí, por Porto Alegre. Pensar que o único contato que nos une são as palavras, e elas são tão limitadas. Assim, a gente precisa usar cada fibra do coração, do tecido mais terno e trépido do cérebro, para criar uma conexão entre o todo que sente
e transforma em algo inteligível, para que esse algo chegue até os olhos do outro, atravesse seu cérebro e entre por conexões invisíveis, implacáveis, insondáveis, lá do coração. A minha primeira que eu li isso aqui, eu fiquei, nossa, falei, essa menina tem potencial. E como em todos os livros, a gente, por exemplo, todo mundo deve ter objetivos lendo um livro, claro. Eu fui atrás da mistura misteriosa de mentiras mesmas. E aí eu encontrei reducionismo. Mas aí a gente se apaixona e acredita que reduzir o mundo a um sentido só, um corpo só, uma vida só, que tudo que se precisa é compartilhar para explorar tudo. Tudo que antes era tão grande, assustador e incapacitante. Tudo que exigia esforços incríveis e agora só podia uma presença. Isso dura vários dias, semanas, em que se flutua, em que nada tem a consistência construída no cotidiano consciente, em que tudo é leve, cada sentido um sentimento cheio de significado, cada beijo uma viagem longa para algum lugar indecifrável, porque sempre novo, sempre inédito, indefinido, e a gente sente que beija todo o amor na totalidade, naquela boca, naquela língua, naquele abraço, naquela mistura misteriosa de mentiras mesmo, de eterno que se promete, insustentável, insuportável, do envolvimento da carne. Eu acho que a gente encontramos a mistura misteriosa dessa garota. Sim. É tipo um filme que tu fica esperando os caras falarem o nome do filme. Aí falaram o nome do filme, aí tá o nome do Eu fui em livro. busca da mistura misteriosa. Sim, aí estava o nome do livro. Tem mais uma pergunta? A escritora, contista. Quer perguntar alguma coisa pra você? É poeta, poetisa, não sei qual é a ordem diferente. Não é sempre que eu te dou essa oportunidade. Eu quero te perguntar, o teu próximo livro já está sendo preparado? Eu fiz um livro que, inclusive, eu coloquei ele direto na Amazon como e-book. Eu peguei vários contos e botei tudo em terceira pessoa e fiz tudo transformei em romance em 2 dias, porque eu queria participar de um concurso. Chama Oficina do Diabo. Ele é bem... Eu achei ele legal, né? Mas eu não sou parâmetro. É mais ou menos a minha vida em 2015, assim. Tem crise existencial, tem a volta pra casa no fim do ano, depois de ter falhado de novo. Os parentes do interior te perguntando quando tu vai aparecer na Globo, porque tu fez jornalismo. Né? Aí tem... E o namorado, cadê? Né? Aí tem os dates que eu tive, tem um monte de coisa, mas eu não considero ele meu próximo livro, apesar de eu ter feito ele depois do Mistura, porque não sei direito qual seria a minha linha cronológica das coisas, porque tem muita coisa que eu publiquei no meu blog também, que eu considero muito boas, e que eu inclusive estava tentando adaptar para roteiro para tentar fazer uns curtas, mas nada certo ainda. Eu tô voltando gradualmente a escrever, porque eu escrevi semana passada, foi muito legal, assim, foi um momento assim, porque eu prefiro escrever quando eu me sinto explodindo, sabe? Aí eu penso, agora eu preciso escrever, aí eu escrevo, porque se eu for sentar e escrever, assim, como uma pessoa que tem uma rotina, assim, vou sentar e vou escrever por 2 horas, agora não funciona assim. Eu sei que funcionava com o Hemingway, mas não funciona comigo, sabe? Muito menos de pé, imagina. Inclusive o Bukowski diz que ele tem uma teoria de que o Hemingway fazia isso toda manhã para poder comer, porque ele era um alcoólatra e queria começar a beber sem crise de consciência o mais cedo possível. Ele trabalhava de manhã. Assim, cara, exato. Enfim, acho que é isso. Não, o 50 Luas é um diário, Clovis. Não tem que contar para essa pessoa que eu tenho um diário. Eu deixei ele ler meu diário de 2014, a época que eu tava apaixonada. Maldito Mercúrio Retrógrado. Maldito Mercúrio Retrógrado. Não compreendo pessoas que jogam o cigarro fora pela metade. Pessoas que não terminam uma cerveja. Gente que não chupa até o bagaço. Gente com mania de não comer até o talo, de botar fora qualquer coisa além do caroço.
Gente que só aproveita a polpa, que não lambe os dedos. Ao mesmo tempo, era um ímpeto um pouco irracional meu, isso. Talvez as pessoas se sentissem prontas para seguir em frente, sem aquela maldita necessidade de acabar algo que eu tinha. Não faria tanta diferença, na verdade, ter ou não ter essa vontade idiota se ela fosse simplesmente imediatista. Mas não era. Era uma obsessão obscura e abjeta. Você não tem que pensar numa cerveja que deixou pela metade 2 anos depois. E não pensa, mas pensa num sentimento que deixou desgraçadamente pela metade em algum momento dos 20 e poucos anos, porque a sua mente não encontra em cada esquina um novo sentimento, o mesmo gosto dele, como uma criança que tem um pirulito roubado e que não se consola nem com o chocolate. Bem irracível que é a mente de uma criança, é o coração de um adulto, ou talvez só eu fosse assim, e bem possível que fosse. Fazer com que eu ganhasse tempo e energia dispendiosamente, refazendo caminhos, reencontrando, ressentindo, refletindo, tentando esgotar sentimentos que há muito já haviam acabado, como se eu amasse os fracos fragmentos do que fora fragrância, e não era mais nada além de um vidro vazio. No intuito pouco intuitivo de não perder nada, buscando respostas no passado, reconstituindo, rebuscando, relembrando e remoendo, eu andava em círculos. As pessoas de fora observavam e me julgavam parada, e não entendiam que eu estava, sim, profundamente esgotada por um esforço extenuante. O mundo busca resultados, ele só enxerga o que se move. Não crescemos em um mundo onde dar a volta do próprio eixo é compreensível. Se eu usasse essa energia de forma racional e contínua, meu Deus, como teria ido longe. Se tivesse jogado fora as coisas que eu julgava pela metade, mas que estavam há muito acabadas, podres, estragando todo o resto de mim, ali no meio da minha vida, eu estaria longe. Mas era melhor aquela conclusão tardia, depois de muito bem regurgitada, de que eu devia, de fato, como naquelas músicas cruéis de fim de relacionamento, seguir em frente, viver e deixar morrer. Mais que isso, viver e deixar viver. Tem Uma uma coisa mocinha de aqui, Mercúrio retrógrado. Tu é astróloga? Não, eu só estudei o meu mapa. Só que daí eu aprendi consequentemente sobre as outras pessoas também, porque a gente tem um pouco de energia de cada coisa. em que signo? Tem Eu sou retrógrado? peixes. Não, porque o Mercúrio está em que signo? Áries. Retrógrado em Áries. Retrógrado em Áries na casa 7 para 8. Não entendi nada, é fantástico. Mas eu queria falar uma outra coisa que é uma coisa que eu já tinha percebido logo na primeira lida que eu dei e não tinha comentado, assim, que tu trabalha de som também, né? Não é só o A texto. literação. Tem muita literação, assim, Sim. essas coisas assim. Fazia, pegar aqui o que o Camilo acabou de ler aqui, ó, fazia com que eu gastasse tempo e energia dispendiosamente refazendo caminhos, reencontrando, ressentindo, refletindo, tentando esgotar sentimentos que há muito já haviam acabado, como se eu amasse nos frascos os fracos fragmentos do que fora fragrância, sabe? Isso é muito legal, assim, dá uma musicalidade no teu texto que é importante, é uma coisa que toca a poesia também, né? O teu conto é uma prosa poética, assim, uma prosa porosa, né? Também. Ao mesmo tempo que eu acho muito natural para mim fazer com que as palavras soem parecidas, parece até quase uma zona de conforto já, assim, eu tô tentando meio que explorar sem... Mas eu gosto, sabe? Eu gosto de colocar as palavras parecidas, sabe? Ah, obrigada. Mas é por causa que, eventualmente, alguém vai dizer, nossa, essa menina sabe fazer isso. Mas é porque eu faço isso várias vezes. Sim. Mas aí, então eu tô tentando fazer um pouco menos. Vou fazer só quando é estritamente necessário, assim, porque tem horas que tu usa uma palavra assim, tu tem que botar outra palavra.
Esses dias eu tava fazendo uma legenda pra uma foto no Instagram. Aí quando eu vi eu tava fazendo isso, eu disse, não, gente, eu não posso ficar fazendo isso o tempo todo. Aí eu dei uma maneirada. Eu usei só 3 vezes. Ele tá bem gozado. Ah, fica E isso lembra essa ideia também de livre associação de ideias, né? Também me deu essa coisa da geração beat, assim, sabe? Uma coisa que... Uma forma de organizar as ideias por livre associação. É interessante. Não tá demais, mas tem que cuidar mesmo. Com tudo, aliás, né? eu com acho... rima, com isso, Sim. que chama a atenção e acaba virando uma marca ruim, né? Sim. Mas é muito, o teu tá muito bem usado. Pelo Mas- menos por enquanto tá uma marca muito boa. É muito legal. Mas muito também, legal. né? Tá bem É um usado. livro, né, gente? Não se eu já tivesse cedido a minha marca, ia tá... Mas sabe que eu me identifico muito com os beats. Nossa, eu queria muito Eu comprei um mochilão ano passado. Eu tava determinada, ó, vou desbravar esse mundão. Mas aí tu acaba sendo confrontada com tantas dificuldades, com tanta coisa ruim que acontece com as pessoas, com as mulheres principalmente. Aí eu fiquei esperando a parceria perfeita para fazer a minha grande viagem. Aí aconteceu a mesma coisa do companheiro perfeito, ele não existe. Mas pelo menos assim, tipo... Aí é assim que até agora eu não saí do país, a não ser para ir ali em Poçadas. Mas estamos... Vamos ver, quem sabe assim que sai o meu livro Beatnik de verdade, On the Road. On the Road, female version. Se eu não conseguir ser um best-seller assim, eu desisto. Ok, vamos deixar a galera ir pro after?